E o uso dessas figuras de linguagem é justamente para enriquecer o vocabulário e dar uma maior importância ao que ele é dito. E nesse uso das figuras de linguagem, ele vai se valer justamente do sentido figurado das palavras e não do sentido literal. Esse é o problema de eu utilizar um dicionário. Não tem problema de eu querer saber o sentido real das palavras, mas na compreensão do texto, eu preciso levar em conta o seu contexto. E esse contexto, ele pode não ter relação com o sentido literal das palavras, e isso vai prejudicar a compreensão do conto. Depois que eu faço isso, aí de fato eu vou fazer uma leitura mais atenta do conto. Eu posso pensar, por exemplo, por que o autor escolheu este título. Um conto famosíssimo do Machado de Assis, A Cartomante. Por que Machado de Assis escolheu o nome de um conto para ser A Cartomante? Ela é personagem do conto? Qual é a importância desse título para toda a história? Eu preciso observar também alguns aspectos da composição desse conto. O espaço em que ele acontece, ele contribui para que eu compreenda melhor esse conto? A maneira como os personagens se comportam. O meu personagem, se o meu protagonista ele tem um comportamento que não é de um protagonista, existe um porquê o autor ter colocado isso? É óbvio que eu não tenho acesso ao autor para poder fazer esses questionamentos. Mas é uma maneira de facilitar a minha compreensão a respeito desse texto. Existem algumas perguntas que são importantes para que eu conheça o conto por dentro. Quando eu faço essas primeiras leituras, eu apenas estou conhecendo a superficialidade do conto, eu não aprofundei. Janaína, mas esse tipo de leitura ele dá muito trabalho. Mas lembra que o conto é um texto curto, é um texto que não é tão extenso, por isso que ele permite que o leitor consiga fazer várias leituras para poder entendê-lo, para poder compreendê-lo. Então, quais são os personagens do conto? Quais personagens são os personagens principais do conto? O que é que acontece na história? Em que tempo e lugar se passa a história narrada? Esse tempo dessa terceira pergunta não é o tempo psicológico e nem é o tempo cronológico. Eu estou falando do tempo mesmo. É uma história que aconteceu no século XVIII, no século XIX, que aconteceu no Brasil, que aconteceu em Portugal. Aconteceu na Alemanha durante o inverno do ano de 1960. Todas as respostas dessas perguntas, elas contribuem para a facilitação da compreensão desse conto. Quem narra a história? É um personagem? Então a história aconteceu com ele. Quando é alguém que conta a história, não existe a precisão. Se o narrador é só observador, ele está colocando o que ele está vendo. Não há uma impressão de maneira tão clara. Ele pode simplesmente dizer: vi aquele homem de cartola preta entrando na loja. Ele contou o que ele viu. Ele pode empregar alguma impressão? Aquele homem ele entrou de maneira suspeita. Será que era suspeita mesmo? O narrador ele está de fora da história ou ele também é um dos personagens? É justamente o que a gente está falando. Se eu conto algo que aconteceu comigo, a probabilidade de eu ser fiel aos fatos, ela é bem maior do que se eu estivesse contando algo que aconteceu com outra pessoa. Tem o ditado, quem conta um conto aumenta um ponto. Então pode ser que eu acrescente algum detalhe ou retire algo que seja de grande importância para a compreensão dele. Depois que eu fiz tudo isso, eu vou então ter uma base para poder comparar, para poder comentar, para poder atribuir valor, para poder julgar. Depois que eu faço tudo isso, eu posso afirmar que a leitura do meu conto ela está de fato fundamentada. Então, lembrem sempre,
O conto, ele é algo criado. Ele tem um universo ficcional. Justamente por isso, ele lida diretamente com a nossa imaginação. Ler bastante contribui para que eu tenha uma imaginação, como a gente fala, fértil. Porque eu vou lembrar de várias histórias. Quando a gente lê, a gente acaba entrando, se envolvendo com o personagem. Então, muitas vezes, e vocês sabem que é verdade, eu presenciei vocês emocionadas porque estavam lendo um livro, estavam lendo uma história, e na história o personagem com o qual vocês se identificaram morreu, desapareceu, fez algo que você não esperava, e você se envolve tanto que você fica com raiva, você fica triste. E de certa forma, todas essas histórias elas vão deixando marcas em vocês. Elas deixam marcas na gente. Quando a gente tem a oportunidade de produzir uma história e, de certa forma, lá na minha proposta de produção, há uma ligação com alguma história que eu já tive contato, eu tenho ali uma facilidade de criar uma história. Porque eu já tive contato com algo parecido. Então, eu consigo criar esse universo. Eu atribuo, inclusive, o nome do meu personagem favorito de uma história que eu li há algum tempo. Se eu tiver a oportunidade de utilizar novamente esse nome, eu vou utilizar, que foi o que muitos de vocês fizeram nas produções que eu li. Então, tem a ver, sim, com fantasia, tem a ver com imaginação, e a gente está falando do conto como um todo. Sempre que houver a dúvida com relação ao gênero narrativo, a como estruturar um conto, lembra da estrutura em si, da narração em si. Espaço, tempo, narrador, personagem, clímax. Então, o momento em que tudo, o clímax é o meu ponto alto. E depois do clímax, eu tenho um desfecho, ou seja, eu descobri quem era o assassino, eu descobri quem era o monstro, eu descobri que o mocinho, na verdade, não era mocinho. Essa descoberta, quais serão, então, os impactos dessa descoberta para o restante da história?